Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos bater um papinho a respeito de placas de vídeo, que são aquelas placas onde você liga o monitor no seu computador. Mesmo os computadores portáteis têm um circuito de vídeo, tem também uma placa de vídeo, mesmo que ela esteja acoplada na placa principal. Mas nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente das placas de vídeo utilizadas nos computadores PC, porém o princípio vale para todas as demais. Então pessoal, uma placa de vídeo é formada basicamente por dois itens principais: o chipset de vídeo, ou processador de vídeo, processador gráfico, tem vários nomes para esse circuito integrado. Você pode chamar também, como eu falei, de chipset de vídeo. O que ele faz? Ele recebe os dados que vêm do processador principal do computador, processa eles e os converte em dados de imagem, que serão utilizados para a produção de imagem no monitor. Então os dados entram nele, ele processa e daí vai para o monitor para produzir a imagem. Antigamente, as primeiras placas de vídeo tinham um processador de vídeo relativamente simples, tinha poucos circuitos dentro, o processamento dele era bem lento, era bem devagar. Então ele praticamente não esquentava ou esquentava muito pouco. Porém, com os anos, o processador de vídeo foi evoluindo, como a resolução das imagens foi aumentando, o poder de processamento do chipset de vídeo foi aumentando. Consequentemente, ele foi ganhando cada vez mais componentes internamente e, conforme ele ia aumentando a velocidade, a quantidade de calor produzido por ele ia aumentando. Então chegou um ponto que o chipset de vídeo necessitava de um dissipador de calor, porque ele esquentava. E atualmente, as melhores placas de vídeo no mercado, além do dissipador em cima do chipset de vídeo, também tem o cooler, o ventilador para resfriar ele. Inclusive tem placas de vídeo que tem mais de um ventilador, tem 2 ou 3 ventiladores, tá? Inclusive as memórias que eu já vou falar para vocês a respeito também, nas placas mais modernas, elas também vão no dissipador e também tem um cooler para refrigerar esses componentes. Então o chipset de vídeo é que vai converter os dados normais em dados de imagem. E nós temos aqui as memórias de vídeo, que são memórias RAM. Na verdade, chamadas memórias VRAM, RAM de vídeo. O que é memória RAM? É aquela memória que se apaga quando é desligada. Apaga os dados sempre que ela é desligada. Semelhante, por exemplo, à memória RAM principal do computador. É a mesma coisa, funciona usando o mesmo princípio. Então, os dados que entram no chipset, ele distribui pelas memórias, carrega as memórias, e aí o processador de vídeo vai ler as memórias e vai converter esses dados em dados de imagem. Então é assim, o sinal entra no chipset, ele enche as memórias e depois ele vai fazer a leitura das memórias para processar a imagem. Agora eu vou mostrar para vocês como, por exemplo, o tamanho da memória de vídeo, ou seja, a quantidade de VRAM que tem na placa de vídeo, afeta a produção da imagem, tá? Para isso, eu coloquei aqui, ó, os dados de entrada. São medidos em bytes, conforme eu falei para vocês em um outro vídeo. Nós temos aqui 4 dados para produzir 4 imagens diferentes. Aqui nós temos um conjunto de dados de 400 megabytes, outro de 1 gigabyte, outro de 2 gigabytes, outro de 4 gigabytes. Esse de 400 megabytes seria para produzir uma imagem de boa qualidade com uma boa quantidade de detalhes. A de 1 gigabyte é para produzir uma imagem ótima com uma grande quantidade de detalhes. O sinal de 2 gigabytes é para produzir uma imagem excelente com uma imensa quantidade de detalhes. E o sinal de 4 megabytes é para produzir uma imagem de altíssima definição com quantidade de detalhes muito grande. Tá, pessoal? Nós vamos ver como é que a nossa placa se comporta. Nós temos aqui, se vocês puderem observar, nós temos 12 chips de memórias VRAM. São sempre 12? Não. A quantidade de chips de memória VRAM depende da placa de vídeo. Tem placa que tem 4, tem placa que tem 8, tem placa que tem 10. Varia de uma placa para outra, depende do fabricante. Essa nossa aqui de exemplo tem 12 chips. Vamos supor que cada chip desse tem capacidade de armazenamento de 100 megabytes. Então 100 megabytes cada chip. Como são 12, dá um total de 1.200 megabytes ou 1,2 gigabytes. Muito bem. Vamos supor que chegaram os dados de 400 megabytes para produzir a primeira imagem. Olha a cor aqui, ó. Então o que acontece? O sinal vai entrar aqui por aqui.
o sinal, os dados de 400 megabytes vão entrar no processador de vídeo, ele vai distribuir entre as memórias. Como são só 400 megabytes, só vai usar 4 chips desse. Daí ele vai fazer a leitura dos chips, dos dados que tem aqui no chip, e daí vai converter esses dados em dados de vídeo. Nós vamos mudar a cor aqui, os dados de vídeo vamos supor que sejam verdes aqui, ó. E aí vão lá para o monitor para produzir a imagem de boa qualidade. Então quer dizer que a placa trabalhou bem com dados de 400 megabytes, ou seja, com uma imagem formada a partir de dados de 400 megabytes. Funcionou sem problema nenhum. Agora vamos supor, nós vamos apagar aqui, vamos apagar os dados. Vamos supor que agora vai chegar a imagem de ótima qualidade, 1 GB, a cor é diferente, tá vendo? Ó? Então chegou o sinal de 1 GB aqui, vai entrar no processador de vídeo. Então vamos pegar aqui a cor, 1 GB, entrou aqui. Bom, agora o chipset vai distribuir esse sinal em 10 memórias RAM. Então vai distribuir aqui, ó. Muito bem. Daí ele vai fazer a leitura dessas memórias aqui, do sinal que tem nessas memórias, vai converter em dados de imagem e mandar para o monitor. Uma imagem de qualidade superior, porque o arquivo agora é de 1 GB, imagem superior. Muito bem, então essa placa aqui, que tem 1,2 GB de memória RAM, trabalhou de boa com sinal de 400 megabytes e de boa com uma imagem de 1 GB. Então imagem de 400 megabytes, imagem de 1 GB, essa placa aqui trabalhou de boa, sem nenhum problema. Vamos apagar aqui os dados outra vez. Agora começa o problema. Agora nós temos o sinal de 2 GB, ou seja, uma imagem melhor com arquivo de 2 GB vai entrar aqui. Muito bem, vai entrar aqui a cor, essa cor aqui, vai entrar no chipset de vídeo. Ele vai ter que distribuir isso entre as memórias, porém, não tem memória suficiente para esse cara aqui. Sabe o que vai acontecer? A placa não vai deixar de trabalhar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esses dados que 2 GB e vai distribuir em todas as memórias. Dos dados que chegou ou que chegaram, vão ocupar 1,2 GB, vão ocupar todas as memórias. E daí serão convertidas em sinal de vídeo lá para o monitor. Só que, como o arquivo é de 2 GB e só foram processados dessa vez 1,2 GB, lá no monitor vai produzir uma imagem de qualidade inferior, embaçada, cheia de quadriculado. Por quê? Porque estão faltando dados para aquela imagem. Então o que o chipset faz? Quando termina de ler isso aqui, acaba de processar e mandar para o monitor, ele vai apagar isso aqui e vai encher de novo as memórias. Só que era 1,2 GB de um total de 2. Sobraram 800 MB. Então, numa segunda rodada, ele vai carregar as memórias com 800 MB. Agora, na segunda rodada, mais 800 MB que estão processados, produzir a imagem e aí vão se juntar lá no monitor para produzir uma imagem agora de boa qualidade. Ou seja, demorou um pouco mais para o monitor ter uma imagem de boa qualidade, porque o chipset teve que processar o sinal de 2 GB 2 vezes. Primeiro ele carregou 1,2 GB nas memórias e depois ele carregou o restante 800 MB. A imagem ficou feia lá, depois que chegou o resto do sinal ela ficou melhor, ou seja, deu uma travada lá na imagem. Muito bem. Então quer dizer que para um sinal, para um arquivo de 2 GB, essa placa já não trabalha direito, porque ela tem que fazer o negócio em 2 etapas. Tem que fazer o processamento em 2 etapas, porque não tem espaço na memória. Muito bem. Agora vamos supor, vamos apagar aqui de novo. Apagando. Vou apagar as memórias aqui de novo. Agora que vai ser um problema maior ainda, a imagem de altíssima definição, 4 GB, que é esse cara aqui, ó, essa cor aqui, ó. Agora o que vai acontecer? Bom, aqui de memória só tem 1,2 GB. Então o que o chipset faz? Ele vai carregar com 1,2 GB, que é o que tem. Ele vai encher as memórias com 1,2 GB. Vai ler as memórias, processar e mandar para o monitor. Uma imagem horrível. Depois, na segunda rodada, ele vai carregar mais 1,2 GB, vai processar e vai mandar de novo para o monitor.
a imagem já fica um pouquinho melhor, mas ainda está feia, travando, quadriculando. Na terceira rodada vai de novo, 1,2 GB, vai processar, vai mandar para o monitor, a imagem dá uma melhorada, mas ainda não está boa. Somente na última rodada, quando ficarem faltando 400 MB, que é 1,2, 1,2, 1,2, fica sobrando, fica faltando 400 MB. Aí ele vai carregar os 400 MB que estavam faltando. E aí manda para o monitor, e aí sim a imagem vai ser boa. Percebam quanto tempo demorou para a imagem do monitor ficar boa. Por quê? Porque se você mandar um arquivo de 4 GB para o chipset, ele tem que fazer o serviço 4 vezes. Carrega as memórias 4 vezes para poder mandar o sinal para o monitor. Ou seja, a imagem fica ruim pra caramba, quadriculando, travando, devagar, lenta. Tá vendo, pessoal? Então, que conclusão nós chegamos? Se eu tenho uma placa de vídeo que tem 1,2 GB de memória de vídeo, sinal de 400 MB, imagem de 400 MB vai reproduzir numa boa, de 1 GB também. Agora de 2 GB para lá, acima de 1,2 GB já fica ruim para ele reproduzir, porque ele tem que reproduzir em várias etapas, tá? Agora vamos supor que eu tenho uma outra placa de vídeo onde cada memória dessa tem 1 GB. Cada chip desse tem capacidade de armazenamento de 1 GB. Então, neste caso, eu tenho um sinal de 4 GB. 1 GB para cada um, total 12 GB. Existe placa de vídeo 12 GB de memória? Tem até mais. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui tem 1 GB cada CI, 12 GB no total. Então, quando a imagem de 4 GB entrar no chipset, o chipset só precisa carregar, aqui ó, ele só precisa carregar 4 chip desse. Lê o chip e manda por monitor, tá? É claro que nesse primeiro momento eu não estou considerando a velocidade do chip, tá? Porque o chip ele tem uma velocidade de processamento. É claro que não adianta uma placa de vídeo ter muita memória e o chip ser lerdo. O chip tem que ser rápido, tá? Quanto mais memórias tem uma placa de melhor qualidade, claro que o chip tem que estar de acordo, tem que ser um chip rápido, porque não adianta você ter 4 GB aqui carregados se o processador demora para ler esse sinal que tá, essas informações que estão aqui. Beleza, pessoal? Então, o que afeta a velocidade da imagem no caso da placa de vídeo? É claro que a velocidade ou a reprodução de imagens de alta qualidade e alta velocidade não depende só da placa de vídeo. A placa de vídeo é um dos fatores, mas tem outros fatores que nós vamos estudar em outros vídeos, como por exemplo, o próprio processador do computador, barramento do computador, chipset do computador, depende de uma série de fatores aí. Mas no que diz respeito à placa de vídeo, depende da quantidade de memória RAM de vídeo que ela possui e da velocidade do processador. Se as placas antigas trabalhavam com imagens de pequeno tamanho, o processador era mais lento, tinha pouca memória RAM, mas ela processava de boa. Agora as placas atuais têm alta velocidade de processamento no chipset de vídeo e maior quantidade de memória RAM. Beleza, pessoal? Aqui em cima, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nós temos aqui, ó, aqui um modelo mais simples de placa de vídeo. Essa aqui não tem muito poder de processamento, estão vendo que ela nem tem cooler, ela só tem um dissipador. Ela tem aqui, ó, 3 saídas. As placas antigas de vídeo tinham saída VGA analógica, os sinais RGB analógico para os monitores antigos, tá? Mas atualmente as placas de vídeo só tem saída DVI, vídeo digital, com esse formato aqui, e a saída HDMI, que é aquela interface multimídia de alta definição, tá? Embora essa placa seja simples, ela possui as 3 saídas. Aqui nós temos uma outra placa mais sofisticada, ela já tem um cooler aqui, um dissipador de calor que fica em cima tanto do processador quanto das memórias, tá? Das VRAM. Aqui nós temos as saídas dela, tá vendo aqui, ó, os padrões de saída dela. E essa daqui é uma placa GTX 1080. Essa placa aqui é uma placa extremamente cara, mas ela tem uma grande velocidade de processamento e uma grande quantidade de memória RAM, memória de vídeo. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido o o princípio de funcionamento da placa de vídeo. O sinal entra no chipset, o chipset distribui pelas memórias, depois ele lê a memória e converte esses dados em dados de imagem, faz o processamento gráfico. E aí a imagem, os dados de imagem serão convertidos em imagem mesmo pelo monitor.
Então, por exemplo, para quem usa computador somente para abrir e fechar programa, navegar na internet, a placa de vídeo não precisa ter muito processamento, porque ela vai trabalhar com imagens que tem arquivos menores, em megabytes, por exemplo. Agora, quem usa o computador para jogos, processamentos de vídeo, daí o poder de processamento da placa de vídeo tem que ser maior e a quantidade de memórias também. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, ficou um pouco compridinho, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.